Olá, muito boa noite para você de casa. Está começando agora o nosso encontro, de todos os dias e sempre com um tema, como você já sabe, polêmico, bastante importante também para o seu dia a dia. E um dos assuntos que mais tem se discutido, principalmente nas redes sociais, são algumas decisões do Supremo Tribunal Federal, Foi o Supremo, por exemplo, que decidiu, lá atrás, que cabe a governadores, prefeitos, as decisões sobre o que deve ou não ser restringido, no caso da pandemia. E também tem a questão da corrupção. Muita gente discordou, outras pessoas acharam que foi a melhor decisão do Supremo. E você, o que tem achado das decisões do STF? Será que o Judiciário, por exemplo, tem interferido nas decisões do Executivo? Ou será que o Executivo tem interferido no Judiciário, hein? Então hoje a conversa vai ser bastante intensa. Você pode acompanhar a gente também pelo nd+, não só aqui pela Record News, de onde você estiver, você acompanha a gente. Eu sou Alexandre Mendonça e esse é o Conexão ND. Todo dia um assunto diferente para você. E você já sabe que toda terça-feira é dia do nosso comentarista Paulo Alceu, que já está aqui com a gente. Muito boa noite para você, Paulo. A gente também já quer dar o boa noite para o doutor Modesto Carvalhosa, que é professor, um dos juristas mais renomados aqui do Brasil, que é o nosso convidado especial do Paulo Alceu. Paulo, gostaria que você já começasse, então, justificando, por que você escolheu esse tema hoje sobre o STF e a sua primeira pergunta aí para o professor Carvalhosa. Vamos lá, Paulo. Boa noite, Alexandre. Boa noite a todos que nos acompanham no Conexão ND. Eu sou um privilegiado, realmente eu sou um privilegiado. Consegui trazer para o meu programa hoje, para terça-feira, para todos nós. Tivemos um probleminha. Começo primeiro agradecendo a gentileza do senhor conceder um tempo na sua agenda para nos atender. Eu já começo lhe perguntando o seguinte: várias obras, o senhor já publicou várias obras extremamente importantes e conhecidas, e mais uma está chegando por aí, uma Constituição para o Brasil. E olha a coincidência, hoje o líder do governo, o deputado Ricardo Barros, insinuou a necessidade de uma nova Constituição para o Brasil. E ele foi rebatido pelo ministro Luiz Roberto Barroso, que acha que não há necessidade. O líder do governo se projetou com a Constituição que está nascendo no Chile. O que o senhor acha? Nós precisamos de uma nova Constituição ou nós precisamos resolver o STF? Paulo, para mim é uma honra participar aí do programa da Conexão ND e com a sua agora presidência aí do programa, para dizer o seguinte, que realmente o Brasil necessita de uma nova Constituição, porque a Constituição atual, ela cria duas classes sociais, a de 11 milhões e 500 mil pessoas, que tem estabilidade no emprego, que não sofre nenhum dano das crises e dos riscos econômicos, e os 100 milhões de brasileiros que formam realmente o grupo economicamente ativo, que sofre todos os riscos de desemprego, de perda de empreendimentos que nós temos no Brasil, empresas falindo e 14 milhões de desempregados, e que pagam os impostos para sustentar esses 11 milhões e meio, nos quais inclui também os políticos, que ganham benesses monumentais no exercício das suas funções de representação, e que, portanto, cria no Brasil duas classes sociais antagônicas. Uma arrisca tudo e a outra não arrisca nada, para começar. Por outro lado, as despesas desse grupo privilegiado de 11 milhões e meio de pessoas leva a uma crise fiscal permanente. Nós não temos mais recursos para pagar a dívida pública interna. Vamos ter agora que pagar até em um ano 3 trilhões e 170 bilhões dessa dívida, e que é toda fruto das despesas correntes do Estado, que são feitas exatamente para pagamento dessas benesses desse grupo
privilegiado, que me lembra muito o século XVIII para trás, entendeu? Antes da Revolução Francesa, onde havia o clero e havia a aristocracia e o rei e o povo que pagasse tudo. Nós estamos nessa situação. Portanto, nós temos que fazer uma nova Constituição no Brasil. É uma pena que o Ricardo Barros, que é um homem do Centrão e que é uma pessoa, portanto, que não tem nenhuma credibilidade junto à sociedade brasileira, porque eles são os oligarcas do poder, tenha tido essa ideia. E, com isso, naturalmente, todos os jornalistas, todos os formadores de opinião, agora chama-se influencers, os influencers, tá certo? Ficaram apavorados com a ideia de uma nova Constituição, porque acham que isso é um golpe que vai ser dado, tentativa de golpe dado pelo Bolsonaro. Agora, nós temos que voltar ao leito das considerações a respeito da necessidade efetiva de uma Constituição nova no Brasil, sob pena de nós sermos uma nova Argentina no Brasil. Nós vamos virar, cronicamente, um país inviável, um país falido. A Argentina é falida há 60 anos, nós vamos ficar falidos durante o resto da vida. Agora, professor Cavalhosa, como é que a gente pode... Daí já deu para entender também a reação do ministro Barroso, né? Contrário a uma nova Constituição, porque isso aí afeta exatamente o universo em que ele vive, que a gente denomina por aqui de bolha imperial. Agora, como conseguir colocar uma nova Constituição em discussão e em debate? Pois é, toda a nova Constituição ele é fruto de uma ruptura, ou de uma ruptura institucional. Essa ruptura pode ser uma ruptura pacífica ou relativamente pacífica, ou uma ruptura revolucionária. No caso do Chile, por exemplo, houve uma ruptura de uma rebelião que dura 1 ano e que estão destruindo todos os prédios públicos, toda a vida urbana já comovida e danificada por essa rebelião permanente do Chile. Portanto, houve uma ruptura efetiva. O presidente Piñera, não manda mais nada no Chile, ele é só um ocupante ali formal da presidência. Então, essa ruptura que levou ao plebiscito. No Brasil, nós podemos fazer isso sem ruptura nenhuma. O que não pode é o Estado continuar a fornecer todos os recursos possíveis para um tipo de estamento burocrático que leva a uma situação caótica do Brasil. Nós vamos entrar absolutamente em falência agora, nesse ano já, em falência. Nós não temos recursos para pagar essa dívida fiscal que está aí, essa dívida pública interna. Doutor, quem é que pode convocar essa nova Constituição, hein? Isso tudo depende das circunstâncias, não é? Quem pode convocar uma Constituição, uma Constituinte, é o próprio Parlamento. Mas o Parlamento brasileiro é dominado por uma oligarquia que está ali, de pai para filho, de avô, bisavô para neto, tá certo? Que não vai admitir isso. Então, nós temos que realmente chegar a um ponto de uma pressão da sociedade brasileira no sentido de exigir uma nova Constituição. O fato do nosso amigo aí, o Ricardo Barros, ter falado desse assunto, não sepulta a ideia da necessidade de uma Constituição nova. Ela é necessária, sob pena de não termos mais nenhuma solução no Poder Judiciário, que está completamente, cuja cúpula está completamente destruída, do ponto de vista de legitimidade. O Poder Executivo também está com uma legitimidade muito abalada e o Poder Legislativo também. Aqui nós temos que restaurar a legitimidade das instituições através de uma Constituição que crie isonomia e equidade entre os direitos dos cidadãos que estão no setor privado e aqueles que estão no setor público. Todos têm que ter iguais deveres e iguais direitos, que hoje não existe no Brasil. Professor Cavalhosa, mudando um pouquinho, saindo um pouco da Constituição, existem cerca hoje de 20 ou até mais pedidos de impeachment contra ministros do STF na gaveta do presidente do Senado, o Davi Alcolumbre.
sendo que os campeões são Gilmar Mendes e Dias Toffoli. Se eu não me engano, inclusive o senhor moveu um pedido de impeachment contra Gilmar Mendes. Agora, eu lhe pergunto o seguinte, isso demonstra que o STF está na contramão do país? Bom, o fato de a sociedade brasileira ter já ingressado com pedidos de impeachment contra ministros do Supremo Tribunal Federal mostra a crise desse poder, que é uma crise muito grande. Lá nós temos no Supremo Tribunal Federal 6 ministros que se chamam garantistas, que agora serão 7, porque com a saída do Celso de Mello entra um garantista confesso. Então, com esses garantistas, nós temos tido no Supremo Tribunal Federal, em que pese a presença digna e decente e honrada de 4 ministros que sobram lá dentro, nós temos um Supremo Tribunal Federal soltando chefes de organizações criminosas, se tornando um verdadeiro delegacia de polícia, soltando preso o dia inteiro. O Supremo Tribunal Federal, em vez de julgar a constitucionalidade das leis, ter ali restrito o seu aspecto de julgamento dos atos administrativos e atos normativos, pela legalidade, ou pela constitucionalidade, melhor dizendo, não, e fica ali delegacia de polícia soltando preso comum, soltando políticos corruptos aos montões, empresários corruptos aos montões. Quer dizer, ele perdeu inteiramente a legitimidade, coisa que o ministro Fux agora tenta heroicamente restaurar, porque o ministro Fux é um homem de uma honorabilidade, não é teórica, é da conduta dele durante esses anos todos do Supremo Tribunal Federal, junto com a Carmen Lúcia, com o ministro Fachin, tem mais um aí, que está nessa lista também, que tem honrado o Supremo. O ministro Fux quer voltar o Supremo a ter a sua legitimidade perante o povo brasileiro. Mas não está fácil. De modo que eu acho que todos esses impeachments demonstram a falta completa de respeitabilidade desses ministros que estão sendo objeto desses pedidos. Doutor Carvalhosa, e a gente até tem percebido, né, a questão do ministro Alexandre de Moraes perseguindo ou pedindo, né, para perseguirem alguns jornalistas contrários a algumas decisões, tal, isso agora recentemente, várias outras decisões também. Quem é que pode, afinal de contas, parar o Supremo Tribunal Federal? Porque eles são o Supremo, né? A gente tem alguma opção, por exemplo? Contra o Supremo não há nada, nenhum remédio, porque o Supremo não é nem objeto do controle do STJ, do STJ. O senhor pode tomar uma aguinha, tá? Se o senhor preferir tomar uma aguinha também, fica à vontade para tomar uma aguinha. O Conselho Nacional de Justiça, ele está acima do Conselho Nacional de Justiça e preside o Conselho Nacional de Justiça. Portanto, você não tem nenhum órgão de controle do Supremo Tribunal Federal. Daí arbitrariedades que ele pratica diariamente. De modo que eu acho que, por isso é tudo que é importante uma nova Constituição que permita que os ministros do Supremo Tribunal Federal, primeiro que o Supremo Tribunal Federal se transforme numa corte constitucional, só lidando com matéria constitucional de leis, de atos normativos e atos administrativos. E a partir daí, ele seja composto de ministros que entram por antiguidade dos tribunais superiores. Então, os ministros mais antigos do STJ se tornam ministros do Supremo, mas por um período de 8 anos de mandato, não pode ficar lá. E esse novo ministro que entrou lá, sem nenhuma idoneidade nem moral, nem científica, jurídica, porque não tem conhecimento jurídico, e, por outro lado, falsifica seu próprio currículo, e esse camarada vai ficar 27 anos lá dentro. Nós precisamos de uma reforma constitucional que permita que o Supremo seja, como também os outros tribunais superiores, o TCU, ou a Procuradoria-Geral da República, sejam todos nomeados por antiguidade e não pelo princípio da nomeação livre do presidente da República, que, conforme a cabeça dele, nomeia pessoas absurdas para essas instituições do Estado. Então, é importante
uma Constituição que permita a transformação dessas instituições em instituições a serviço do povo e da sociedade. Agora, professor, por decisão do STF, a prisão em segunda instância passou a ser aplicada. Depois, por decisão do mesmo STF, a prisão em segunda instância passou a não ser aplicada. E agora está no Congresso, e o Congresso vem se amarrando e não vem liberando a prisão em segunda instância e não coloca em discussão, não coloca em votação. E isso não passa um sentimento de manipulação de interesses? Completamente, porque como um terço do Congresso tem investigações ou já são réus em processos, e alguns, inclusive adiantadamente, como réus, eles não querem absolutamente serem condenados e muito menos presos. Então, inventaram uma coisa mais inacreditável do mundo, que é prisão após condenação só depois de trânsito em julgado, o que é um fato único no mundo. Aí, o Paulo Seu, o Alexandre, é o único lugar do mundo, desde a Somália até a Suécia, para falar dois S's, desde a Somália até a Suécia, não existe nenhum país do mundo que prenda réus condenados só trânsito em julgado. É um caso do mundo. Quer dizer, qual é a seriedade de um país desse? Qual é a seriedade de um Supremo Tribunal desse? Quer dizer, agora fizeram uma grande homenagem para o ministro Celso de Mello, que ele saiu do Supremo, ele é um homem muito capaz, muito digno e muito correto pessoalmente, uma pessoa inatacável. Mas ele é o responsável por esse desastre social, esse desastre institucional e legal. Né? Ele que deu o voto absurdo, essa aberração que existe lá. Agora, o senhor acha que o Congresso Nacional, cheio de deputados que já são réus, já são investigados, ou que querem roubar mais, agora, por exemplo, tem a pandemia para roubar, querem roubar sem ter nenhuma condenação, serem completamente isentos de condenação. Quer dizer, a atividade política hoje no Brasil é uma atividade muito ligada à corrupção. Não é? Veja já os escândalos que surgiram com a Covid-19. Portanto, não passa nunca no Congresso a volta à prisão após a segunda instância. Professor, e Paulo Alceu, a gente precisa ir para o intervalo, mas daqui a pouquinho eu gostaria de já deixar uma pergunta aqui para o senhor responder. Nessa questão da pandemia, como o senhor estava dizendo, né? O STF agiu mal quando decidiu colocar nas mãos dos governadores e prefeitos a decisão, né, pelas restrições e tudo mais. Você vai dizer o que acha daqui a pouquinho, depois do intervalo, quando a gente voltar aqui com o nosso programa Conexão ND com o professor jurista Modesto Carvalhosa e com Paulo Alceu. A gente volta rapidinho. Conexão ND hoje tratando sobre a atuação do Supremo Tribunal Federal. O que você tem achado, hein? A discussão hoje é com o Paulo Alceu, nosso querido Paulo Alceu, comentarista do Grupo ND, e também com o jurista, uma das maiores personalidades, né, do Brasil, Modesto Carvalhosa. A gente perguntou agora há pouco, né? O que o senhor acha, por exemplo, doutor Modesto, a questão da interferência, no caso do Supremo Tribunal Federal, quando colocou nas mãos dos governadores e prefeitos a questão das restrições, né, as decisões durante a pandemia. O que o senhor achou disso, hein? Bom, eu francamente, achei muito bom, porque o que o Supremo Tribunal Federal decidiu na ocasião é a revigoração, a restauração do princípio da federação. O Brasil é uma federação, onde os municípios e os estados, juntamente com a União, são entes dessa federação inteiramente autônomos, capazes de legislar nas áreas em que tem o seu poder e a sua jurisdição. Portanto, o que o Supremo Tribunal, dentre as mazelas que nós agora conversamos sobre elas, também tem tido atitudes e decisões muito boas. Essa é uma decisão que respeita
a federação no Brasil. Os municípios é que sabem das questões de saúde e as questões sanitárias que estão ali ocorrendo. A mesma coisa o Estado, que também deve coordenar com seus recursos os municípios, ajudá-los para realmente tratar do assunto. É um assunto local, é um assunto regional, que deve fazer parte, não como um direito do município, nem como um direito do Estado, mas como uma obrigação do município e obrigação do Estado de enfrentar a crise sanitária gravíssima que foi estabelecida. Portanto, a decisão do Supremo Tribunal foi absolutamente correta e pontual e na hora certa. Portanto, aí eu tenho completa, como cidadão brasileiro, dou total apoio a essa decisão que, como disse, prestigia o caráter federativo do Estado brasileiro. E o senhor acredita que o governo também agiu corretamente até aqui no questionamento da pandemia? E o que o senhor acha do governo Bolsonaro até hoje? Bom, a questão da pandemia, o governo central, a União, ah, agiu muito mal, porque realmente quis politizar isso e dentro e incluiu a pandemia, que é um fato, vamos dizer, mundial, absolutamente universal, dentro de um contexto político, de briga com governadores do PT lá do Nordeste, governador daqui do PSDB, aí como é que chama? O do São João Paulo, Dória. etc. Então, todos esses governadores, e foram confrontos entre eles. Então, o Witzel lá também, do Rio, quando estava no poder, quer dizer, então ele politizou e negou a existência da pandemia, como fez aquele maluco lá dos Estados Unidos, aquele tal Trump também. Ele nega a existência da pandemia, nega. E agora é o seguinte, não vamos não vacinar, não. Vamos encontrar, através da cloroquina, a cura. Quer dizer, como é que você pode curar doenças tipo varíola, tipo, a não ser pela vacina, você pode curar um problema viral dessa monstruosa gravidade sem ser por vacina? Não, nada de vacina, vamos como é que chama? Curar pela cloroquina, por outra coisa lá que ele inventou, também não sei o que é. Então, quer dizer, ele simplesmente desarticulou tudo, deu péssimo exemplo ao presidente da República, né, quer dizer, negando os procedimentos mais elementares, como de uso de máscara, não aglomeração, criando, portanto, no povo brasileiro uma ideia contraditória e ambígua a respeito das medidas que deviam ser tomadas. Um desastre. E nós temos hoje essa tragédia de 150 e tantos mil brasileiros, nossos irmãos, mortos estupidamente por uma coisa que poderia ter sido tratada. Em vez de 155 mil mortos, não podiam ter 50 mil mortos. Tá certo? Fazendo uma ideia geral, não precisamos ter essa tragédia nacional. Quer dizer, um absurdo que foi feito em matéria do governo central em termos de pandemia. Agora, doutor Cavalhosa, a corrupção, que é um assunto também muito latente, ela vem e vai, e, na verdade, ela nunca vai, ela ficou. E a Lava Jato, de repente, foi uma espécie de alento porque ela chegou aonde nunca se imaginava que ela chegaria. E só que ela hoje se mostra um tanto enfraquecida. Eu lembro que o senhor uma vez deu uma entrevista falando que não é bolsonarista, que não é lava-jatista. Como é que o senhor vê a Lava Jato hoje? Como é que o senhor vê essa atuação de combate à corrupção? Bom, dentro do Ministério Público e, evidentemente, dentro da Polícia Federal, existe uma força de resistência, como se fosse assim, a resistência dos resistentes franceses na ocupação alemã, resistência dos italianos partigiani na ocupação alemã na Itália. Eles são verdadeiros resistentes, verdadeiros heróis, que têm dentro desses quadros da Polícia Federal, da Receita Federal também, e da Promotoria Pública Federal, tem resistido ao assédio geral, inclusive do Procurador-Geral da República,
que é a favor da exterminação da Lava Jato. Não é se acabar com a Lava Jato, acabar com eles todos. Então, eu acho que é uma luta que tem se mantido. Nós vemos, por exemplo, os escândalos referentes ao Covid, que surgem todo dia, não é? Com esse negócio da cueca aí também, o senador da cueca. Quer dizer, o governo, inclusive, o governo central, deu 30 milhões para qualquer senador que pedisse dinheiro para lá no seu ambiente, lá no seu estado, gastar com Covid, com remédios para Covid. Esse dinheiro, os 30 milhões, foram para a cueca, né? Em certo sentido, né? Então, assim você tem realmente hoje a Lava Jato continua atuando, mas atuando heroicamente, atuando como quase que um grupo de resistência dentro das instituições a favor do povo brasileiro. Portanto, eu sou cada vez mais lavajatista, para usar um termo que Augusto Aras usa para depreciar, sou lavajatista mesmo. Eu acho que todo brasileiro que é contra a corrupção é também lavajatista. Paulo Alceu, nós temos aqui pouco tempo agora. Eu gostaria que você fizesse uma última pergunta, então, para o professor Carvalhosa. Professor, o senhor ainda pensa em candidatar-se à presidência da República? O senhor fez isso em 2017, né? Mas acabou desistindo porque o STF não analisou a legalidade de candidatura independente, ou seja, candidatura sem partido. O senhor ainda pensa nessa possibilidade? Não, aí, Paulo Alceu, não penso mais, não, porque eu estou muito velho. Eu não posso mais ter essa veleidade. Aquela época ainda poderia, porque era um momento histórico que se deveria fazer. Tem gente jovem aí, muito capaz de assumir esse papel de resgatar o Brasil dessa situação difícil que está aí. E existem dezenas e centenas de pessoas capazes também de ajudar numa empreitada que possa restaurar a dignidade do Brasil, restaurar as finanças do Brasil, a matéria fiscal no Brasil e estabelecer uma nova Constituição efetivamente que seja a favor do povo e contra os privilégios que hoje temos muito grandes. Nós precisamos criar um país de oportunidades e acabar com esse país de privilégios que nós temos aqui. Paulo Alceu, uma última frase, um último pensamento sobre a atuação do STF. O que você diria, hein? Eu ou o professor? Você primeiro, depois o professor. Não, eu tenho uma certa decepção com o STF, não é uma questão de estabelecer aqui uma frase, porque o STF se mostrou, dentro da nossa realidade de trabalho, ele se mostrou um grande censor, e isso não é o STF que nós ambicionamos e que nós buscamos. E ele, com atitudes completamente contraditórias e completamente fora de questão constitucional, ele vem buscando e vem provocando uma situação que até cria um problema para a atividade que nós exercemos, que é a atividade de informar, a atividade do jornalismo, que é no momento em que ele se coloca como um censor. Eu não sei se isso também é a sua opinião, professor Carvalhosa. Eu acho também que, realmente, a Constituição brasileira garante as liberdades públicas, mas o Supremo Tribunal Federal, depois daquela portaria número 69 do ministro Toffoli, presidente da Corte, realmente estabeleceu o seguinte: pode-se falar mal de todo mundo, criticar menos as autoridades, sobretudo as autoridades do STF. Se tiver autoridade do STF, não pode falar mal, vai preso, tá certo? Então, isso é um absurdo. Tá eu certo. só quero lembrar que eu estou publicando agora em dezembro, então, o meu livro, Uma Nova Constituição para o Brasil, de um país de privilégios para uma nação de oportunidades. Espero que esse livro seja uma forma de debate que possamos ter para criar um novo país e sairmos dessa situação difícil que está se tornando crônica aqui entre nós. Doutor Modesto Carvalhosa. Eu agradeço muito a oportunidade. Opa, a gente que agradece também. Uma ótima noite para o senhor, doutor. Muito obrigado. Obrigado. Paulo Alceu, grande abraço para você também. Até semana que vem, hein? Obrigado.
Obrigado, professor. Obrigado, Alexandre. Obrigado, Paulo. Obrigado, Até Alexandre. a semana que vem. Valeu, tchau, tchau para vocês. Obrigado a você também que nos acompanhou até agora. Amanhã é a vez de Luiz Carlos Prates, hein? Você não pode perder, o assunto está muito legal. Grande abraço e até amanhã.